TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Guilherme Cunha já tá conosco para participar do programa. E aí, Gui, tudo bom com você? Boa tarde, como vai? Tô bonito, né? Tô bonito, que dia bonito. Quando a bolsa sobe, todo mundo fica mais bonito do que o convencional. E simbora, hoje eu trago até convidado. Exato, com surpresa aqui pra gente, né, Gui? Até eu, esse cara não sai da casa dele não, cara. é um grande evento, fez mais preço que a ata. E com certeza, assim que flagrarmos quem é esse grande convidado, a bolsa trava e o dólar começa a subir. Esse cara é brabo, Medina. Quer apresentar então, Gui? Se Quer você apresentar? não conhece, você não é operador. Estamos aqui hoje com o Bruno Mazzoni, analista de valores imobiliários, CNPI, basqueteiro, já jogou basquete, já andou de bicicleta, já fez muita coisa na vida e hoje fica sentado analisando e tá todo dia no Morning Call. No Morning Call. O pessoal tá acostumado com o Bruno entrando online ali, remotamente com o Léo Levati e o Diego Kerber. Aqui no Expresso da Tarde presencial, né, Bruno? Tudo bom? Sim. Bem-vindo aqui com a gente, como vai? Boa tarde, Medina. Boa tarde pro Gui. Acho que é a quarta vez que eu venho pro TC. E nunca participei aqui da rádio. Aliás, não sei nem se vocês estão me ouvindo bem. Acho que sim. Tudo perfeito, certo. tranquilo. Se quiser, você pode controlar. Se quiser controlar ali a sua voz ali, ó, você pode controlar ali que fica tranquilo. Aí você vai ouvir perfeito. Olha lá. Não, tá bacana. Você eu tô ouvindo muito bem. Boa, é isso aí. Bruno Mazzoni e Guilherme Cunha. Hoje recheado, hein, Gui? Depois que o Ibovespa atingiu 108 mil pontos, que essa alta aí que continuou ontem. Ontem subiu tanto que até derrubou aqui a gente, né? O Gui Cunha tava preparado pra entrar pra comentar, tivemos aquele probleminha que a gente já comentou, mas a gente volta aqui pra debater muito do pregão. Vamos aproveitar, né, pelo horário, saiu agora a ata do FONC, né, o Gui, o mercado ainda tá digerindo, a gente vê uma oscilação mais forte nas bolsas americanas depois da ata, algum ponto que você viu que chamou atenção ou muito em linha do que você já esperava, Gui, de um evento que já é passado, né, Gui? Na verdade, eu acabei de subir um curtas ali dentro do app do TC, trazendo a ata, basicamente não trouxe aquele agito esperado, né, de manhã. A vol foi bem agressiva quando nós tivemos o conhecimento aí do CPI e a grande expectativa das 15 horas para o day trader era que nós tivéssemos uma vol bem mais agressiva do que nós vimos. Refletiu bem lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil está imparável realmente, né? Rumo aos 111.250 para a gente começar a testar toda essa força compradora e por mais que tivesse subido o extremo, né? Um fluxo muito forte na data de ontem, eu só vejo o Vale caindo. O resto numa força muito grande, então deixa subir, deixa o mercado precificando o que ele tem que precificar, se é queda de inflação aqui, se tem alguma coisa adicional no arcabouço, se o Robertinho já vazou queda de juros, sei lá, deixa acontecer porque o mercado tá muito forte e contra ele tá muito difícil. Boa, e aí, a galera participando aqui, hein? Trouxe jogador falando que só a elite doleira tá aqui na nossa mesa para comentar sobre o pregão de hoje. O Perli também aqui falando só feras no TC, obrigado. O Henrico, já que viu que ele veio correndo, quando ele viu nos stories, Gui, você mostrando o Brunão, ele já veio aqui correndo pra rádio. Então já aproveite que os dois estão aqui, hein? A gente tem muito para debater. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quer saber de algum papel, manda pra gente. O dólar, ô Brunão, a gente sempre deixa como cereja do bolo. Sim, o nosso encerramento pra gente comentar sobre o dólar e deixa pro final. Então a gente fala do restante do pregão de hoje. Mas eu queria aproveitar que você tá aqui no Expresso da Tarde e também te ouvir desse movimento que a gente observa na Bolsa desde ontem com o IPCA, hoje com a divulgação do CPI e mesmo com lá nos Estados Unidos arrefecendo as altas. E o Bovespa segue firme e forte, 107.820 pontos, Brunão. Bom, vamos lá. Eu vou comentar primeiro dos Estados Unidos, um chutômetro meu aqui para esse segundo trimestre. Acho que o parêntese que o investidor de varejo tem, e até o institucional, para montar a posição comprada em S&P, é essa janela do segundo trimestre. Mesmo com atas duras ou não, resultados e itens que a gente vem tendo notícia econômica fraca, a gente deve ter uma narrativa ainda de bolsa de valores tendo um pouquinho de fluxo financeiro, principalmente para as empresas que não precisam de ter acesso a crédito, por isso que o Nasdaq subiu tanto e a gente vê outras companhias que não têm tanto crédito assim, um balanço tão forte como o Russell 2000, que é uma bolsa de valores que contempla mais small caps, sofrendo um pouquinho. Então vejo que mais do mesmo da última década por curto prazo, para o segundo trimestre no S&P, isso deve empurrar o índice lá até os 4.200 e pouquinho, que eu tenho no meu ponto técnico ali. É isso que eu imagino para a bolsa S&P, resiliente a dados, mas por pouco tempo, é a última janela.
Para nossa bolsa aqui, o que eu tenho percebido, e vocês, quando eu cheguei aqui, se não me engano, você falou, Medina, que o Banco do Brasil está subindo 5%, algo do tipo. Tá subindo 7,91, tá beirando os 8% de alta, 43,8. Muito bem. Então, enquanto nos Estados Unidos nós estamos em julho de 2021 aqui no Brasil, as pancadas em small cap, aquela dificuldade muito grande com crédito e com a consequência do que o Silicon Valley Bank trouxe e do Credit Suisse, aqui no Brasil me parece uma rotação que, se eu fosse chutar, e eu vou falar hoje num evento muito parecido com isso, é que, olha, petróleo e bancos podem ser os donos da vez. Petróleo ali para abril até comecinho de junho máximo, e bancos devem ganhar muita liquidez e muita atenção do gringo. Se a gente voltar ali para 2011, 2012, os bancos bateram o Ibovespa tranquilamente. Então eu estou vendo essa rotação no Brasil pesada. Eu teria um pouquinho de medo só no minério, por toda a corrida que o minério teve no último trimestre, né? Começar em novembro do ano passado até fevereiro desse ano aqui. Então a gente vai olhar com carinho para Petro, contra tudo e contra todos. Eu sei que o Gui é mais pessimista do que eu, mas se a Petro não chegou, ela deve chegar aos 28. E bancos, por enquanto, capitaneados aí por Itaú e Banco do Brasil na pole position, mas a gente vai olhar com carinho também a Santander, o Bradesco, eles podem se recuperar. E o setor de seguridade, termino com isso, Medina, muito bom esse ano. Quem investiu em Porto Seguro, em Caixa de Seguridade, em BB Seguridade, com certeza não está nem aí porque o Powell ou o Robertão está falando. Boa, ô Gui, enquanto a gente falava do Banco do Brasil, que você tava se mexendo na cadeira, você quer falar de Banco do Brasil dessa alta, Gui? Eu vou falar o quê? Subiu, né? E a gente está contextualizando o setor financeiro bancário. Não foi o grande destaque, né? Nós temos um Itaú Unibanco que foi muito agressivo no seu balanço do quarto tri, provisionou, bateu no peito e jogou um ROI lá para o 18. Mas Banco do Brasil já tinha uma resistência muito forte, por isso que a gente sempre falava, espera corrigir aí para você poder comprar Banco do Brasil. Que correção na onde? Você me fala que tá subindo 7, né? Então, algo adicional. Tem muita gente pessimista com o governo, mas comprando Petro e Banco do Brasil, né? Então, tem algumas divergências aí que tá acontecendo nesses últimos 2 dias que tá nesse ralizaço. Já dá para saber se é investidor local ou se é gringo que estão indo nesses papéis? Não, eu ia falar que só quando você enxerga a Petrobras ordinária subindo, é gringo, não é RG, é Social Security que tá bancando essa alta, e acho que o Banco do Brasil vai pro rebó. Boa, você ia completar, hein? E aí Banco do Brasil a gente não tem o que fazer, cara, porque eu vejo que tem boa parte da comunidade vendida em BB Seguridade, tomando um calorzaço, muita gente querendo entrar dentro do Banco do Brasil, mas nessa faixa de preço não dá subindo mais 7, né? Então eu vejo que é muito importante, a gente fez um vídeo inclusive ontem, né? Cuidado com esses momentos de euforia, para que você não compre o pior preço de índice e de algumas ações. Eu acho que esse acaba sendo o contexto do Banco do Brasil. Quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. E quem tá não tem por que sair, né? Tá rompendo o máximo, então deixa embora, deixa o mercado ir. E quem tá de fora, eu vejo que Itaú e Bradesco são 2 opções para surfar numa onda. O Bradesco não consegue ficar acima de 14 e o destino do Itaú é 30. Tá certo. Tem aqui um ouvinte que tá participando no chat do YouTube. Ele não deixou o nome dele não, hein? Mas ele pergunta pra você, Gui, Brunão, se Banco do Brasil é venda com 45%, 50%. Foi o que ele comentou aqui. Você venderia, o Gui, Banco do Brasil? Isso com lucro? Se for 45%, 50% de lucro, mas claro, com metadinha pelo menos, né, para poder proteger essa lucratividade. O Banco do Brasil, ele trouxe um resultado muito forte e vai continuar naturalmente seguindo com essas linhas de receita, principalmente com o movimento diário, mas você vê um trade de 45%, 50% de alta num bancão, nesse atual cenário que tá, é para botar um dinheirinho no bolso, subir os stops e deixar o mercado seguir. Um abraço aqui pro Leonardo Mota, hein? Deixou aqui um superchat, hein, Gui Cunha? Olha ali, hein? Já levar desde manhã, olha lá. Ergueu a audiência. Exato, pra mandar um salve aqui pro Brunão, aqui, viu, Brunão? Um abraço para quem tá financiando aí a TC Rádio. Eu queria só... pode continuar, pode continuar. Caixinha! Pô, aqui na Faria Lima, é importante, caixinha é importante. Mas eu queria dizer que hoje é um dia especial pra caixinha, né? A primeira vez que eu participo da rádio, acho que nós tivemos uns 5 na parte da manhã. Então vocês estão bem, vocês estão cada vez melhor. Bolsa em alta. O pessoal pode continuar mandando. Ó, tem muita pergunta ainda sobre o setor financeiro. A Mari tá separando aí, o pessoal tá falando de bancos. Mas eu separei aqui o do Marcelo pra já entrar na disputa de vocês dois aqui, viu, tá. o Brunão? Gui Cunha com Petrobras sempre levanta, né, a questão do risco político nos papéis. Aí o Marcelo perguntou pra você, 28 você imagina em Petro, mesmo com esse risco político que existe em relação à petroleira, Brunão? Eu queria aproveitar que você tá aqui à tarde pra falar um pouco do seu racional a respeito de Petrobras.
Bom, se eu não vou saber, não vou lembrar, Medina, os pontos certinho, porque grafista sem gráfico é cego. Mas com certeza 28, mas são quebrados ali, 28 e 27, 28 e 80, alguma coisa desse tipo. Por que eu imagino? Porque, primeiro, o que está acontecendo na Petrobras hoje não é o que aconteceu em 2015, 2016. Me parece que refinaria realmente é um pipinaço, está muito mais na retórica, na narrativa do que de fato o investimento. Eles estão olhando lá em construir pazinha eólica no meio do oceano, nos offshore lá. Então isso é uma parte de investimentos que o investidor gringo e o investidor brasileiro está mais ou menos neutro, tá? E o investidor gringo está bem positivo contra isso. Quando você olha para os grandes fundos e você tenta manipular ali, ou pelo menos estudar se saíram de posição da Petro, tem alguns que saíram e outros não. 50-50 é institucional brasileiro. Então não tem fluxo de saída na Petro. Tá? Não tem fluxo de entrada institucional brasileiro, mas não tem fluxo de saída. E aí, olhando para a sazonalidade do petróleo, o petróleo tende, né, ano a ano, sempre achar um pico ali em junho. Porque nós entramos agora na primavera, né, spring break da galera nortista lá, do hemisfério norte, e o consumo de petróleo tende a começar a aumentar agora. Tá? Então, ser vendedor de petróleo entre segunda quinzena de abril, maio, junho, mesmo sem o corte da OPEP, seria ruim, no meu ponto de vista. Tem que ser vendedor de petróleo lá em julho, no final de junho. Então, commodities, eu estou construtivo. Tá? Melhor do que o trimestre passado, o petróleo deve ficar. Gringo adora um valuation descontado. E vamos ser bem sinceros aqui, gringo não tem tantas ressalvas assim com o Barba. Então, olhando para a política do Prat, sem colocar nenhum grande investimento em refinaria, tá? Eu vejo a Petrobras pagando menos dividendos, mas com potencial de ganho muito grande. Que potencial é esse? Dos 23, acho que 80, aos 28 e alguma coisinha, 29. Ali é a janela que você tem. E por tempo a janela é junho. Junho, segunda quinzena de junho, vaza de commodities, vaza de petróleo, espere mais uns 2 meses aí, entra em minério, que é o ciclo ali mais pro fim do terceiro trimestre. E no final aqui o Marcelo ele pediu a pergunta que não quer calar, é pros dois. Petro ou Prio? Petro ou Prio? É pra curto prazo? É. Ah, Prio. E você, Gui? Cara, Prio, pra mim, em todos os prazos possíveis, ela é a Junior Oil aí mais preparada para receber, vamos dizer que nós estivermos certo com risco político, o dinheiro vai vazar para aí, né? Onde quer investir em petróleo, não tem Petrobras, com risco político vai para Prio e todo o contexto para ela é mais positivo. E dentro desses R$28 do Brunão, se tiver lá em junho, julho, aí eu meto a mão na venda. Isso. Porque é uma informação adicional, né? Esse contexto do petróleo e etc. Mas eu já vejo que nessa faixa de preço dos 28 já começa um exagero e em junho, julho a gente já conhece o primeiro balanço, né? Pós a transição de governo. Aí as coisas começam a tentar se materializar. Aí o trio se jogador, né? Vem pra 3R. 3R é do Noia, a gente é Noia. Aí 3R pega essa vol maluca e vai pro trade curtinho. Aí 3R não tem pra ninguém. Bola pro Brunão aí que ele quer falar. Não, eu só ia falar, assim, de novo, chutômetro, opinião minha. Todo trimestre, fundos, eles montam ou desmontam posições. Eles tentam sempre fazer a mercado ali a sua cota e renovar, trimestralmente falando, trimestres são muito importantes. Então a Petro, a Vale, empresas que compõem índices passivos, troca de carteira do Ibovespa, do Small, de outros, do EWZ, por exemplo, que é 60%, 70% Vale, eles são beneficiadas. Quando nós temos os Estados Unidos fraquejando em dados econômicos, tá, e a inflação não sendo mais um pipinaço, nós temos o dólar fraco. O dólar fraco abre commodities. Commodities, quando o gringo aperta botão, ele aperta o EWZ. Raramente o gringo vem para cá e vai selecionar. Por isso que eu falei que a Petro 3, quando você vê a Petro 3 subindo, não é a Faria Lima comprando, é gente da gringa, porque eles se interessam mais por ordinária. Então eu acho que esse mês de abril aqui, a Petro ganha da Prio, mas a Prio deve sentir aí as altas do petróleo por mais tempo. Ô Mari, pessoal mandando várias perguntas pro Brunão, pro Gui Cunha, os dois aqui com a gente. Essa honra que a gente tem no Expresso da Tarde, ter os dois na nossa bancada. Mari, de quem você separou aí uma pergunta pros dois aí? Bom, Medina, estão chegando muitas perguntas. Indo ainda para o setor financeiro, eu separei a pergunta do Danilo. Ele pergunta se o destino do Itaú é 30, é isso mesmo? Não, quando eu lanço essas bombas aí, né, daí a galera fica numa ansiedade gigante. Mas principalmente no contexto, vou fazer mais uma vez um merchan aqui. No final do dia nós vamos constituir, antes do TCCast, a live de fechamento de balanço do quarto tri. E aí o que a gente pegou, né? Quais são as maiores assimetrias? Além da qualidade do balanço, quais são as maiores assimetrias e o preço do valuation, só puramente fundamentalista.
E aí, então, os R$30 é o grande destino que tem o Itaú Unibanco, né? Quando a gente olha para fechamento desse semestre. Então, entre junho e julho, se todo esse bom humor der a sequência, principalmente com o setor financeiro bancário dando esse rally, porque as empresas ainda estão depreciadas, sim, a gente pode contextualizar um Itaú Unibanco voltando, na verdade, nos patamares de R$30. Mas atenção, né? A gente tem ainda pelo menos essa parte fiscal para contextualizar. Roberto Campos Neto no meio do caminho aí com o ATA, durante o trimestre tem bastante chão ainda para a gente poder mirar esse alvo mais elevado de Itaú Unibanco. Gui, ainda no setor financeiro, também chegou pergunta sobre Santander. Chegou uma pergunta do Alexandre aqui pelo YouTube também. Ele pergunta se Santander é venda. Não diria venda, jamais eu venderia bancão, de forma alguma. Mas eu vejo que de todos os bancos que nós temos, né, para poder comentar, dos grandes, ele é o menos preparado no meu entendimento. Porque sustentou muito, o Santander Brasil sustentou muito a holding por um período, não conseguiu manter essa grande performance, fez negociações a taxa zero. O Santander, para tirar o BO da frente do PDD, negociou em 120 vezes a taxa zero, que vai gerar novas inadimplências no futuro próximo, e isso já é meio que natural. Então, acho que quando você olha gráfico, pode gerar uma movimentação de alta, mas quando você começa a pegar as linhas do balanço ali, todas essas altas podem ser um pouco tenebrosas e não acompanhar o bom humor e consolidação que tem o Itaú, um Banco do Brasil e um Bradesco, caso venha a conseguir reverter o mau humor do quarto trimestre. Assim, eu não entraria em Santander, acho que esse é o contexto. Se tá e tem alguma lucratividade, eu migraria naturalmente para outro bancão. Dos bancões, você gosta, qual que você prefere, ô Brunão? Qual que eu prefiro? É. Itaú é o melhor banco. Eu gosto muito do Bradesco para oportunidade. Então o Bradesco a gente não larga a mão, inclusive ele está num momento para trading para investidor. Tá? E olhando para a estrutura de mercado dos bancos, o Gui sabe muito mais do que eu. Eu sei que o medo internacional hoje paira, é uma pauta que a Faria Lima e que todos os investidores têm, né? Todo o período que nós tivemos aí pós a quebra do banco do Silicon Valley trouxe um pouquinho desse risco para o Brasil. Mas, Léo, Medina, eu não vejo que a estrutura aqui dos bancos e do nosso mercado é igual à do gringo. Aqui está muito mais consolidado. O que o gringo está passando hoje, o Brasil passou na década de 90. Bom, indo para outras perguntas aqui, mudando um pouquinho de setor, chegaram perguntas sobre varejo. Eu vou começar aqui pelo Triuce Jogador. Ele pergunta para o Brunão se Renner ainda tem alvo de 22. Ai, cara, eu tô sem meu gráfico. Eu sou um entusiasta da Renner. Na próxima vez que você vem, traz o laptop aí que a gente transmite aí, viu, Brunão? Tá lá em cima que o Gui me pegou de surpresa. Então, Passei no corredor, viu, mano? Eu trouxe. Eu sou caipira, então não foi fácil eu descer aqui. Mas tô aqui. Aqui que eu acredito na Renner, tá? Ela vai passar por uma canalização de baixa, então como eu não estou com gráfico, eu não vou saber os pontos de compra inferior, tá? Mas você falou 23, né? Ele falou 23, 22, com certeza, tá? Isso eu tenho certeza absoluta. Agora, o seu prazo de tempo, ele tem que passar do primeiro semestre. Perfeito. Você gosta, Gui? Loja Renner não me apetece tanto. Eu vejo que nas varejistas, gosto e comentei hoje pela manhã, mas exatamente pelo estudo do Bruno, eu não sou adepto a acompanhar a companhia. O que me chamou a atenção muito foi C&A. Dentro desses mesmos contextos, C&A foi um resultado inesperado. Todo mundo estava sentindo azia quando ia ler o balanço de C&A e veio estratosférico. Eu vejo que tem um upside aí do nada, piscou, o papel pode subir mais 15%, 20% em um único dia, sabe? Essas maluquices que tá rolando aí com a curva de juros. E C&A tá num preço muito, muito espancado, o pessoal acreditou que viria o caos e contabilizou. Teve uma forte alta, depois voltou metade do movimento e agora tá embicando para cima de novo. Gosto de C&A. E também tem o contexto da Magazine Luiza, né? Então, desses que o povo gosta da droguinha, a Magalu acaba sendo uma empresa que pode estar preparada aí, não no próximo trimestre, talvez no outro, começar a apresentar lucratividade e bater os alvos mais elevados. Acho que de varejo, as três seriam as mais legais aí para o pessoal tradar. Inclusive, Magalu foi o pedido do Henrico aqui com a gente, Bruno. Ele pediu para você comentar um pouco mais sobre varejo. E ele pergunta a sua visão para esses principais papéis, principalmente Magalu, principalmente com essas discussões a respeito de um possível fim de subsídios, né, com ICMS para as varejistas, e na outra ponta tem o governo querer taxar as varejistas estrangeiras, principalmente as chinesas, e como que isso pode interferir nos papéis do setor varejista no Brasil. Pô, eu não sou perito em direito tributário, né, então vai ficar
complicado para mim dar um chute mais certeiro, mas eu diria, eu como investidor, eu iria na pauta neutra, então. E uma medida ia contra a outra, a Magalu fica para mim mais conectada com o ciclo de juros. E como o ciclo de juros acabou de alta, mas ele não necessariamente vai fechar, porque nós estamos, infelizmente, tendo aí uma pressão de menos atividade econômica no mundo, então as commodities vão diminuir o nosso fiscal. Então, mesmo fazendo um deverzinho de casa na parte aqui de apresentar a âncora fiscal, nós vamos ter, muito provavelmente, o minério não tendo um ano muito interessante e o petróleo lateral. Então, para o ciclo de juros, o que eu coloco para você? A Magalu tem lá, eu estou com a cabeça aqui, 3,18 e 3,43. Esse é um pontaço para você acumular, se você tem a mesma ótica que eu, que nós não vamos para 14,25. Acumular compras, só que larga em 5,80, larga em 5,90. Por quê? Nós ainda temos um período, se formos repetir lá 2015, 2016, de um ano inteiro de contração econômica e de mais prejuízos pela frente. Tá? Só que o prejuízo vai vir, só que a expectativa é boa, é melhor para o futuro. Então os preços congelam. Então 3,18, 5,89 deve ficar pipocando ali, vendendo resistência, comprando suporte, até a gente ter um 2017 de novo, um corte de juros. Ó, tem mais uma pessoa que apareceu por aqui, viu? Ó, Daniel Araújo. Mandando mensagem aqui na nossa station. É o frango. Mandando que o Bruno saiu da Bate-Caverna. Daniel Araújo aqui é o nome pro Expresso da Tarde, assim, né? Entra no ar, tem que entrar bem. Programa assim. da família. Exato. Correto. Mandando aqui que o Brunão saiu da Bate-Caverna. Valeu, Daniel, pela sua participação. Ele que sempre participa segunda e sexta-feira também aqui do Expresso da Tarde. Ô, Marinho, já a gente vai passar perguntas lá da Station, mas mais cedo tivemos outro ouvinte que mandou no YouTube perguntas tanto pro Bruno quanto pro Gui Cunha. Isso mesmo, Medina. O canal JPS, Gui e Bruno perguntou, aliás, ele pediu um comentário para vocês analisarem Eletrobras. Eletrobras tá subindo 4,32 hoje. Fortíssimo, né? Mas é o setor. Acho que Eletrobras se beneficiou, no meu humilde entendimento, acabou entrando mais recursos, subiu mais, mas o setor está muito forte. Então tem a Taesa dentro daquele contexto de, putz, vai ou não vai, devido àquela levantada de dinheiro que o mercado penalizou, mas o setor estava muito descontado, tecnicamente todas elas estavam implorando para dar um baita de um respirão e tá indo embora. Fiz um trade, inclusive, no papel hoje, porque, todo mundo falando de manhã, o setor vai, e acabou surpreendendo realmente. Não sou comprador de Eletrobras, né? Eu cornetei na época da privatização, mas eu estou fazendo agora trade puramente técnico. É aqui o do Magalu, comprando suporte, vendendo resistência. Acho que para investimento a Taesa é estratosférico. Eu vejo que, pensando em prazos maiores, ela vai beneficiar mais o investidor. Quer comentar sobre o setor também, Bruno? O setor elétrico? Um comentário geral que eu daria é fugir, se você quer rentabilidade como o Gui, se você está mais para a ponta de trader do que de investidor, é fugir de empresas endividadas. E aqui de cabeça, a ASB, você tem que dar uma fugida para o curtíssimo prazo, e Neoenergia, que são ótimas empresas para o longo prazo como investidor, mas para trading você vai ter que aproveitar esses juros caindo, aí, principalmente na expectativa dos juros cair e a inflação resiliente, tá? Você aproveitar, como o Gui falou, a Eletrobras, se não me engano, dos 28 e 30 reais aos 35, né, Gui? Exato. É isso aí. Ô Mari, vamos pra Station? Galera que tá participando e mandando mensagem pra lá, muita gente dentro da plataforma do TC, mandando perguntas. O Fernando, ele também perguntou de lojas Renner, que o pessoal já respondeu. Quem mais você separou por aí, Mari? Bom, Medina, separei uma da Station, agora do Alex Mendonça, e ele pergunta tanto pro Brunão como pro Gui se podemos ver outras quedas bruscas nesses papéis sensíveis a juros antes da aprovação do arcabouço, e ele também pergunta se é bom manter os trades ou melhor começar a pensar em carregar por mais tempo. E aí, quem se habilita? É ímpar. Você fez spoiler. Deixa comigo, então. Eu vou trazer minha humilde visão, tá? Os papéis mais frágeis, eles são frágeis. Eles são extremamente descontados, têm alto risco e grandes possibilidades de retorno. Premissa básica, né? Quanto maior o risco, maior a probabilidade de ganho. Quanto tempo você tá com esse papel aí cozinhando? 1 ano, 2? Né, provavelmente. Então, vê que papel que é. Porque tem small caps que são frágeis, mas ela tem perspectivas bizarras de boas. E aí a melhoria do macro pode fazer realmente o papel subir 100, 200, 300% no acumulado de 1 ano.
Então, os papéis que estão zicados, que os últimos balanços são negativos, o caixa já é inexistente, esses você precisa se preocupar mais, é óbvio, né? Porque teve uma alta aí um pouco mais expressiva por causa de queda de juros, mas quando o mercado entender que a empresa não está entregando lucro, o mercado está começando a ter um movimento mais comprador, vai mudar a rota do dinheiro. Então, esses papéis mais frágeis, como o próprio nome diz, é para você tradear, é para você pegar um momento oportuno do mercado, botar um dinheiro no bolso e sair. Não pode se apaixonar. Não pode se apaixonar para papel frágil, porque ele vai te machucar a qualquer momento. Não vejo que vai derrubar tão cedo. Acho que entrou fluxo, agora parece que é leilão atrás de leilão. Então, deixa embora, até pelo menos ver como é o comportamento da Bolsa nesse 111.250 e a próxima decisão de taxa de juros. É interessante você organizar o trade. Agora, caiu os juros. Subiu uma cacetadinha, é hora de você reorganizar a carteira. Eu tô rebalanceando, vou falar bastante hoje isso. Hoje foi um dia legal para trade, é um dia que eu comecei a colocar algumas parciais no bolso, comecei a esperar ver as cenas dos próximos capítulos para reestruturar a carteira para o segundo semestre. Sua vez, Brunão, agora. Muito bem, a minha opinião acho que vai mais para a parte operacional, com uma ótica de analista, vamos assim dizer, né? De quem faz chute para frente. Eu teria a mínima atual e a máxima de março de 2022, com o principal range, né, oscilação de preço. Então, você que está posicionado ou pretende se posicionar, o que eu traria? Eu traria que lá em março de 2022, o Bolsonaro fez os primeiros cortes e incentivos fiscais pós-PEC dos precatórios e o mercado comprou muito small cap. Então, se você tem afinidade com o gráfico, acompanha a gente aqui, dá uma olhadinha no rally, na alta das small caps em março de 2022, tá? Pega a sua small cap de preferência que você está perguntando aqui, que você gostaria de investir ou está investido, olha aquele rally de março de 2022, marque a máxima, tá certo? Ou 50% desse rally, põe uma linha horizontal no seu gráfico e lá para mim é o alvo dela para esse ano aqui, para o primeiro semestre principalmente. E a mínima foi feita. Então, para trazer algo operacional, as empresas small caps que ainda têm fôlego para alcançar essa máxima de março de 2022 representam um upside interessante. As que já passaram, eu olharia não mais para o macro, não para os juros, que nem a gente está discutindo aqui, eu olharia para maio. Então você tem uma janela até maio, que ela vai publicar os resultados, tá, de alta ou de pelo menos um viés mais positivo, com arcabouço, etc. Pós-maio, o mercado vai olhar para o micro. Ó, o Danilo Silva mandou um superchat grandão aqui pra gente, viu? Mandando perguntas aqui pra galera. Aí, Brunão, o pessoal vai mandando aqui que quer saber a sua opinião. Sabe que superchat aqui na TC Rádio é prioridade. Galera mandou, já entra na fila. É tipo no Hop Hari, sabe? Que o pessoal tem aquele caderninho ali e o pessoal entra primeiro. O Danilo Silva tá aqui perguntando pros dois, tanto pro Bruno quanto pro Gui, pra falar um pouco mais sobre PRIO, mas ele pergunta se dá pra entrar na PRIO ainda até os R$40 mais ou menos. E, além disso, ele gostaria de entender também se tem alguma oportunidade boa no momento para tiro rápido e tirar uns 5, 6%. Ele já quer saber isso daí. Danilão! É o Danilão aí, pô. Vamos lá. Eu vou bisbilhotar aqui, primeiramente, PRIO 3 no diário. O papel saiu de 30 para 36, né? Numa velocidade gigantesca. E tem espaço, obviamente tem espaço para continuar esse movimento de alta, mas já tem uma certa resistência, digamos assim, aí depois o Brunão, se tiver algo de cabeça para complementar, já perto dos 38,50. Então 38,50 já é um topo bem testado, muito forte, que pode dar uma primeira trava aí nesse cenário de alta de PRIO 3, e principalmente o contexto do petróleo que o Brunão já nos trouxe, tá? Então, sempre importante, se você tenha pelo menos como referência esses R$ 38,56, uma faixa de preço bem interessante para que você possa colocar uma parcial dentro do seu bolso. Agora, um contexto de oportunidades para pegar 5%, 6% numa velocidade rápida, eu perdi uma parte desse trade, mas eu estou de olho, principalmente nos próximos dias, a construtora. As construtoras estão frágeis, mas numa vol muito legal, principalmente você que já tem PRIO, né? Eu ia te colocar na furada da 3R para você passar nervoso no dia a dia, mas fique de olho aí, principalmente em tenda e direcional. Esses dois papéis estão com um volume muito forte, já fizeram o que tinha que fazer no primeiro tri em condições mais adversas, e nessa euforia elas podem naturalmente te presentear com esse superchat que você levantou pra gente. Boa, e aí, Brunão? Você pode responder o nosso ouvinte. Ele quer saber, hein? Um de curto prazo, aí um tiro curto aí, 5, 6% de ganho.
Tá, eu vou comentar primeiro sobre a PRIO. Eu acho que é a melhor oportunidade. A gente já falou da sazonalidade, então até o fim da primeira quinzena de junho você está certo na direção para cima, pelo menos seria a minha opinião. Tá? Então vamos colocar ali um alvo X para cima, ela vai subir, ela vai romper a máxima, só que a oportunidade de compra, eu acho que você só vai estar não na PRIO e nem na 3R, mas vai estar no petróleo. Se o petróleo, por algum motivo, tá, ceder uma atividade fraca, etc., China, etc., alguma coisa que acontece, se o fim da guerra, por exemplo, né, isso seria catastrófico para o petróleo nesse momento, tá? É ruim falar isso, mas é o fato de preço, né? Mas o petróleo a 76, 77 vai representar para mim, no ano, não só nesse trimestre aqui, a melhor oportunidade para você comprar Junior Oil. Então, você tem que esperar o petróleo ceder para as Junior Oil cederem também, porque elas são mais sensíveis. E aí, caso o petróleo, que está a 80 e pouquinho, ceder para 77, 76, 50, algo por ali, aí esse vai ser o gatilho para você comprar na baixa. Então, a PRIO você tem que esperar cair para comprar, tá? E eu continuaria comprador nela na Petro até junho, dia 15 ali. Uma ação vovô do meu perfil, para você ganhar 7%, se não estiver subindo muito, não deve estar subindo muito hoje, é Porto Seguro. Então, PSSA3, eu estaria ali bem caprichado olhando para ela voltar aí os R$28, se eu não me engano, os 27, 28, ela deve estar hoje negociando ali aos 22, aos 23. 23,92 agora. Então, antes dos 24, você tem aí meio do caminho e você deve ganhar esse 5 aí que você está imaginando. Petróleo, quem quiser seguir, pessoal, é UK Oil, O-I-L, no TradingView aí, para quem gosta, eu acho que é o melhor gatilho para PRIO. Perfeito. Ó, eu sei que nessa hora a gente fala de dólar aqui, que a galera quer saber também, eu preciso liberar os dois, porque vocês são dois homens muito ocupados aqui. Mas, olha, as perguntas não param de chegar, viu? Não param de chegar. Tudo bem mandar mais algumas aí pra vocês responderem, Bruno? Você nem sempre vem aqui, hein? É com ele. O chefe que manda ali, né? Ele, E aí, sim, Gui? sim. E aí, Bora, Gui? bora, Bora, sim, mas aqui mais uns tempinhos, uns 5 minutinhos aqui. Efeito cascata, todo mundo entende. Vai que vem o superchat de novo. Vai Então, que- manda vai que superchat, cola. aproveita aí, manda o superchat que a gente pergunta. Ô Mari, vamos lá pra Station, porque muita gente tá perguntando aqui sobre as frigos, né? Chegaram 2 perguntas nesse sentido. Exatamente, Medina. Indo agora para o setor de proteínas, o Sérgio ele pergunta se Minerva é venda e também tem a pergunta do Roberto e ele pede para você, Gui, tanto para o Bruno também analisarem JBS. Bom, vamos lá. Eu, do setor, eu não sou o cara que mais gosta, né, de comentar o setor. Eu sempre deixo claro que eu vejo que o ano ainda é muito de dificuldade para o setor de frigorífico, mas o Lula tem um poder muito grande, né, de ajudar esse setor. Quando o nosso ouvinte fala de JBS, eu vejo que é o melhor papel para trade. Né, ele está obedecendo mais o contexto de preço, então para trade JBS ficou mais interessante e para carrego, digamos assim, eu vejo que a Marfrig pode trazer uma situação mais favorável para o período do ano. Eu ficaria nesse cenário, nesse contexto. Todas as outras eu ficaria de fora, mas para curtinho prazo, JBS está maravilhosa. Perfeito. E aí, Bruno? Tô com o Gui. Essa a gente vai se complementar, né? Eu gosto da JBS, gosto mais do que a Marfrig. Marfrig mais sensível é o Tio Sam, então você tem que apostar que a economia americana vai continuar resiliente nesse segundo trimestre. Até faz sentido que a primavera lá tende a aumentar a demanda, mas o setor frigorífico, Medina, eu estou otimista para esse curtíssimo prazo, para esse trimestre aqui, simplesmente porque nós tivemos uma super safra. Então eu no chutômetro aqui de analista, acredito que os insumos de quem tem frigorífico, de quem tem matadouro, vão diminuir. O custo fixo vai diminuir ali dos insumos. E isso deve aumentar a margem, tá? Estamos falando aí de um período, então, menos pior. Eu acho que o pior já passou para os frigoríficos. Perfeito. Tivemos até, né, o fim dos vetos às exportações também, que tivemos ajudando também as companhias e a visão dos nossos contribuidores aqui conosco. Bom, já a gente vai falar de dólar, tá? Dá tempo de fazer uma última perguntinha aí, Mari? Quem é que mandou aí pro Gui e pro Bruno? Bom, Medina, a Camila mandou agora aqui pelo WhatsApp e ele pergunta pro Gui e pro Bruno qual o alvo do índice após essa grande puxada. E aí ela pergunta da expectativa de vocês. Puta, pergunta de bilhões essa. A pergunta de milhões é o que sobe 5, 6. Agora, a de bilhões é o índice, eu vejo que tá esticado. Eu sou agora trader, né? Esquece todo o restante do contexto. Eu vejo que tá extremamente esticado. Ontem nós tivemos a rolagem, tradição, esse movimento de alta, mas foi extremamente mais elevado por toda a melhoria do macro. Hoje, o contexto não é global, né? Hoje é o Brasilzão da massa novamente recebendo um forte volume e trazendo movimentos de alta, mas eu vejo que, sei lá,
quase que unanimidade que a gente espera uma correção para depois continuar subindo. O alvo da alta é 111.250. O ponto místico, né, bipolar, eterno, cravado dentro dos nossos gráficos e dentro do nosso coração, acaba sendo esse 111.250. É para lá que o índice tende a arrumar. Mas eu acho difícil a gente acordar amanhã com gap de alta, de novo as ações subindo fortemente e querendo buscar o alvo sem minimamente uma correção aí de 1, 2%, nem que seja no intraday para depois subir tudo. Né, tá muito carregado, a gente começa agora, né, com o fechamento do pregão de hoje, fechar onde está, a ficar mais próximo de um fluxo sobrecomprado. Tem gente perguntando aí se ainda dá tempo do Ibovespa devolver os hoje, ganhos, né? Ainda hoje. É difícil. Não fecha mais a 6, né? Fecha a 5 agora, Gui. Não foi até agora, não vai ser nos 45 do segundo tempo que um dedo gordo vai azedar a festa dos comprados. Mas amanhã eu tomaria bem cuidado. Independente de análise gráfica, independente de qualquer coisa, até o sentimento. Eu iria com mais cuidado aí para a movimentação de compra, porque apesar de todo o fluxo, o sentimento ainda não é de tamanha prosperidade, digamos assim, que a gente vai trazer para o curtíssimo espaço de tempo. Tem você me desculpa, né? Quebrar protocolo, Não, mas imagina. o Leonardo aí está perguntando, né? IVVB ou Small. Acho que são contextos totalmente diferentes, riscos totalmente diferentes, para pegar uma paulada. Uma paulada, gostei da pergunta. Se pegar uma paulada de curto prazo, vai de small, né? Porque na IVVB11 você tem aí os alvos do Bruno, dos 4.200, beleza, mas você não vai ter um upside tão maluco que nem tem a small caps, está largada. As smalls estão largadas, e aí sim, essas correlações de melhoria do macro pode fazer uma ETF virar destaque dentro de um ano. Com certeza, com um risco extremamente mais elevado, Small 11 pode ser a bola da vez. E aí, Bruno, concorda? Concordo. Eu vou só colocar para ti aqui que eu tô olhando pro meu gráfico. Então, o alvo do índice 110.400 tocou, engenheiro de obra pronta, então não vale. E aí o 111.250, 111.280. Só que o suporte só está lá no 107.480, 106.435. Então, realmente, ficou ruim o risco-retorno. Eu diria que se você quiser porrada em ETF, o Gui gosta de Small 11, eu gosto do Trig 11, prefiro o Trig 11, inclusive. Você vai pegar realmente as Small Caps que tomaram pancada, micro cap até. Às vezes no Small 11 aparece uma Uzi Minas da vida lá, então não é tão interessante no meu ponto de vista, então Trig 11. E ETF gringo não seria o IVVB, tá? Porque já correu, tá? As FANGs lá, a Microsoft, a Apple já andaram bem, tá? Eu seria mais calculista agora na gringa, e se for para ETF, pesquisem o ETF KR de rato E, que é o ETF dos bancos regionais. Esse tomou uma naba enorme por causa da quebra aí do banco do Silicon Valley. Eu ficaria como scalper ali, esperaria ele cair mais 5%, mais 3% e começaria a acumular, porque é esse cara que vai gerar oportunidade para você. O ETF despencou, sei lá, uns 40%, não estou com o gráfico aqui, mas uma coisa muito louca, pós-Silicon Valley Bank. Então eu teria essas duas dinâmicas aí. Pra gente fechar aqui, aí a cereja do bolo, pra gente encerrar. E o nosso dolinho, hein? O dólar futuro abaixo dos R$5 aí, desde ontem, seguindo uma queda forte. Gui Cunha, Bruno Mazzoni. Pra onde vai o dólar a partir de agora, que o pessoal quer saber, Gui? Altas são oportunidades de vendas. Eu gosto demais dessa frase, viu? Eu tava ansioso para falar no dólar. Altas são oportunidades de venda. Entrou, já faz muito tempo que tá num viés baixista e não baixava, né? Aí agora a pressão ela é bem agressiva, fechou abaixo, inclusive, do 4,9... Eu tenho até dificuldade de falar o 4. Digitei bastante 5 hoje. 4,962,50, um ponto muito importante para o dólar. O ajuste diário também deve ter fechado levemente abaixo desse ponto. Os R$5, vamos cravar os 5, é como agora uma resistência psicológica. Né? Não está dentro dos gráficos, mas os R$5 torna-se uma resistência psicológica. Para prazos maiores, o R$4,80, aí vamos nós. Mas tem que tomar bastante cuidado nesse curto espaço de tempo, porque ao testar esse 4,927, chegou muito próximo na data de hoje, a entrada compradora foi muito forte. Então a gente já começa a entender que para romper esses 4,90 tem que realmente continuar um fluxo muito forte na bolsa, tem que o petróleo ajudar e todo mundo continuar quietinho, né, Medina? Eu não vi ninguém falando nenhuma besteira na televisão, ouvi todo mundo aí um pouquinho mais quieto dentro desses últimos dias e agora parece que engatou. Dólar, todas as altas que a gente vê dentro dos pontos aí do mago Bruno Mazzoni são baitas oportunidades de venda e não se esqueçam, hein?
A gente saiu do dólar recentemente do 5,318. Região de venda, relatório, domingo. Pô, venda, pessoal, venda. E de lá até aqui foi uma queda numa linha reta. 4,927 eu vejo como um ponto comprador. Para tiro rápido, né? Para trader, eu vejo que é um baita de um ponto bom, mas rompeu também. Hoje me perguntaram, né? Qual que é o próximo ponto? Pô, é só lá no 4,885. Então você começa a ver, Medina, que é uma região de queda muito forte. Quando rompe um suporte, o próximo ponto é 30, 40, 50 pontos para baixo. Então tem que tomar muito cuidado, na verdade, com o dólar agora. Principalmente quem está vendido, vai, cara. Vai, não deixa perder essa oportunidade, não. Porque eu vejo que a gente só vai falar de dólar comprar para poder se proteger, toda aquela maluquice que a galera gosta de falar nos 4,70. Antes disso, você pode ser bem precoce. E para responder do jeito que o trader gosta, amanhã é mais um dia de queda. Aí você aí, Brunão. O Marcelo Paz falou, deixa ir pro 5, porque ele precisa vender, porque ele tá comprado. E aí, Brunão? Bom, primeiro ponto de resistência, a medida mais técnica seria 4,96250, o Gui falou. 4,927,5 compra, depois só no 4,886, 4,862,5. Então esses seriam os pontos técnicos. Eu, por dólar, eu transportaria quem está assistindo a gente, tem acesso a gráfico a 2016, então prestem atenção ali o terceiro trimestre de 2015 e ao longo do primeiro semestre de 2016. Esse é o ciclo, taxa de juros alta pra caramba. Foi assim com o Levi e o dólar despencou. Então você vai estar naquela canalização chata para baixo, é isso que está mantendo o dólar quieto, tá? 4,962,5 para hoje. Agora, eu vou estudar a partir do dia de hoje e provavelmente a partir do semanal as ineficiências dessa queda. Porque quando cai rápido, pessoal, deixa a gente pendurada. E não gente que nem eu e o Gui, pequenininho. Não, gente grande. Tá? Então o preço tende a voltar para lá. Mas isso eu preciso de um gráfico para colocar para vocês. Mais queda, sim, concordo. Estou corroborando com o Gui, só adicionando alguns pontos técnicos. Eita, olha o dedo gordo da última hora que levantaram a bola aí. Olha a queda do Indião, papai. Você me desculpa, eu não aguentei também. Não, depois você vê o chat aqui e falei, não deve estar caindo tudo isso, não. E tá caindo 300 eu pus na pontos tela na aqui, reta. a gente tá sem aqui, mas na tela do pessoal lá no ao vivo consegue ver aqui no de 5 minutos às 4h10 aqui, que vem só pra trazer o de 5 minutos, viu, Gui? O índice já foi pra 109,565, viu, Gui? Ué, tava lá no 110,200, tava programando pra ir pra uma alta ali. E algum dedo gordo realmente começou a sua zeragem. É, o Eduardo Maciel, que falou, apareceu um dedo gordo. É ele que mandou aqui, viu, Gui? Eu adoro essas expressões aí. Eu acho que, de novo, né, no reverter, né, o pessoal tava querendo uma reversão da alta, é impossível, né? A gente vê os bancos intactos em meio a essa queda do índice futuro. O Ibovespa também já começa a descansar, se preparando para o leilão de fechamento. Mas, sei lá, uma corrigidinha aí de novo. A gente tá esperando, né, normal, pode ser de curtinho espaço de tempo, foi buscar inclusive o suporte ali do Brunão e segurou a queda, tá muito difícil a gente ver queda para a Bolsa Brasileira. Muito bem, bom, que honra aqui, hein? Bruno Mazzoni, Guilherme Cunha, os dois aqui no estúdio, hein? Os dois participando aqui da nossa mesa de discussão a respeito do pregão. Primeiramente, salompas nas costas. Primeiramente, Brunão, obrigado, viu? Pela participação. Volte sempre aí, não precisa o Gui Cunha te puxar assim pela goela ali no final. Sempre pode aparecer aqui que os nossos ouvintes gostam, hein? Eu Grande vim a abraço. cavalo pra cá. Não, obrigado. Vou voltar mais vezes. Vamos ver quando que o Gui tem o próximo evento. Aí a gente faz uma dobradinha. Boa, Gui, obrigado, hein? Você que trouxe o Brunão aqui também, puxou pela goela. Não, vamos participar, vamos conversar com os nossos ouvintes. Um grande abraço e amanhã tem mais. Amanhã você volta na nossa programação, né, Com Gui? certeza, dia após dia, estamos juntos. Beijo no coração de todos. Responsabilidade aí do outro lado da tela. Em momento de euforia assim, é um monte de cor boiando, hein? Pô, momento de alta é pra você ganhar dinheiro. Força, touro! Simbora! TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.